Olá pessoal, na aula de hoje ensino a confeccionar a flor Mona Lisa, essa florzinha linda, delicada e versátil, e melhor, combina com qualquer fio que você utilizar. Ao decorrer da videoaula eu vou demonstrar para vocês em que trabalhos eu utilizei essa florzinha, assim como o tamanho que ela fica em vários fios. Hoje nós vamos fazer com a base quadrada, tá? Porque na próxima aula nós faremos juntos o barrado para toalhas de banho e rosto, que eu darei o nome de barrado Mona Lisa. Vamos à lista de materiais? Na aula de hoje utilizaremos os seguintes materiais: fio charme rosa, cor 3128, fio charme multicolor verde 9392, agulha para crochê soft 2,5 da Círculo, tesoura para arremates, cola de silicone líquida da Círculo, pérolas rosa número 10 e uma agulha de tapeçaria para os arremates e para colocarmos as pérolas. Vamos começar? Com o fio charme rosa, iniciamos o trabalho fazendo o anel mágico. Passe a agulha por baixo do primeiro fio, lace o segundo e esse outro fio. E faça uma, duas, três correntinhas. Dentro do anel mágico, nós faremos mais 23 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, teremos um total de 24. Então, 2, 3, 4. E assim você vai trabalhar até completar os 24 pontos altos. Completados os 24 pontos altos, vamos fechar o anel mágico, só que não completamente, tá? E finalizamos com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sobe uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto baixo. E uma, duas, três correntinhas. Pula 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto baixo. E assim você vai trabalhar até completar as 8 alcinhas de 3 correntinhas. Finalizando esta carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E agora daremos a sequência à primeira camada de pétalas. Na primeira alcinha, introduza a agulha e faça um ponto baixo, uma correntinha, laça o fio e uma sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha e finaliza com um ponto baixo. Esta será a sequência para cada uma das pétalas que faremos nesta camada. Então, a segunda pétala, introduza a agulha na segunda alcinha, faça um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha e finaliza com um ponto baixo. E assim você vai trabalhar em cada uma das alcinhas de 3 correntinhas até completar 8 pétalas. Completada a 8ª pétala, temos assim a primeira camada, que encerramos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Dá uma alongada no fio, introduz a agulha de trás para frente e leve o fio para trás. Faça uma correntinha, que faz a vez de um ponto baixo, e mais 4. 1, 2, 3, 4. E vamos prender neste Vzinho que faz entre uma pétala
e outra, fazendo um ponto baixo. A primeira argolinha ficou com 5 correntinhas, as demais serão 4. Então, 1, 2, 3, 4, vire a florzinha e prenda, laçando essas 2 alcinhas com um ponto baixo. E assim você vai trabalhar as 8 alcinhas. E a 8ª alcinha, nós prendemos na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. A segunda camada de pétalas terá a seguinte sequência: introduz a agulha na primeira alcinha, um ponto baixo, uma correntinha e uma sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma correntinha, finaliza com um ponto baixo. E assim você vai trabalhar esta sequência em cada uma das alcinhas de 4 correntinhas. Completada a 8ª pétala, finalize esta carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, alonga o fio, introduz a agulha no meio das 2 pétalas, laça o fio alongado e leva para trás. E faça uma correntinha, que faz a vez de um ponto baixo, e mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos prender, laçando essas 2 alcinhas, fazendo um ponto baixo. E as demais alcinhas com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E prende com um ponto baixo. Assim, você vai trabalhar até completar as 8 alcinhas de 5 correntinhas. Prendendo a 8ª alcinha na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. A sequência da terceira camada de pétalas será um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e um picô. 1, 2, 3 correntinhas, pega essas 2 alcinhas do ponto alto e faça um ponto baixo, formando assim um picô. E uma sequência de mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha e finaliza com um ponto baixo. Então, a terceira camada de pétalas, nós trabalharemos um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Então, um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntinhas e forma o picô. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha e finaliza com um ponto baixo. E assim você vai completar as demais alcinhas, até termos 8 pétalas iguais a essas. Completada a 8ª pétala, finalize esta carreira com um ponto baixíssimo. Alonga o fio e vamos levá-lo para trás. Agora, nós vamos fazer as alcinhas que vão dar sustentação à base quadrada. Então, levou o fio para trás, uma correntinha, 1, 2, 3, 4, 5.
Prenda esta alcinha nessas duas argolinhas com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Prenda entre as pétalas com um ponto baixo. E assim você vai fazer até termos um total de 8 alcinhas de 5 correntinhas. Ao final, faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha, corta o fio e arremata. Finalizado o arremate, nós vamos fechar o anel mágico, puxando o fio bem firme, fechado o anel mágico. Agora nós vamos colocar a pérola. Eu já dividi o meu fio ao meio. Com a ajuda de uma agulha, vamos passar o fio. Introduz a agulha nesta direção, passando o fio para este lado. Pegue uma pérola, passa no fio e vamos colocar do outro lado, levando o fio para trás. Tira o fio da agulha, ajuste o fio para que a pérola fique certinha e 3 nozinhos. Nesse eu dou até mais, porque o fio é bem fininho, então dou 1, 2, 3 e 4. Corta o excesso de fio e vamos colocar um pinguinho da cola de silicone líquida da Círculo, para selar o fiozinho e não desmanchar. E vamos aguardar secar para podermos fazer a base quadrada. Secada a cola, nós vamos fazer a base quadrada. Então, com o fio multicolor Charme verde, faça a laçadinha inicial. Dê uma laçada. Em uma das alcinhas, faça um leque composto por 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Entre um leque e outro, nós teremos um bloquinho de 3 pontos altos, separados por 1, 2 correntinhas. Laço o fio, na próxima alcinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas e mais um leque. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, e nós vamos fazer essa sequência de leque, 2 correntinhas, um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e um leque, até fecharmos a nossa base quadrada, onde teremos 4 leques com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Finalizando esta carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E caminhe até o intervalo de 2 correntinhas, fazendo pontos baixíssimos. E suba 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer agora a segunda carreira de base quadrada. Então, faremos leque sobre leque. Então, temos um ponto alto, composto por 3 correntinhas, o segundo, o terceiro, 1, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
Diferente da primeira carreira, entre os bloquinhos, nós faremos apenas uma correntinha. Então, uma correntinha, laço o fio, no intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, no intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, chegando no leque, faça leque sobre leque. E assim você vai trabalhar até completar esta carreira. Ao final, faça um ponto baixíssimo na terceira correntinha, corta o fio e arremata. E assim finalizamos a flor Mona Lisa com a base quadrada em 2 carreiras, que utilizaremos na próxima videoaula para fazermos o barrado Mona Lisa nas toalhas de banho e rosto. E o barrado Mona Lisa é composto por este desenho lindo e delicado. A toalha de banho que eu vou fazer o barrado mede 70 centímetros, então na toalha de banho vão 7 flores e na toalha de rosto, que mede 50 centímetros, vão 5 flores. Então, faça as 12 flores com a base quadrada, para na próxima aula utilizarmos no barrado, ok? E como eu prometi para vocês, eu vou demonstrar em quais trabalhos eu utilizei esta mesma florzinha, usando os fios Charme, Duna e o Barroco Multicolor, ok? Estas são as 3 versões da flor Mona Lisa que fiz até o momento. Esta, também confeccionada com fio Charme 3128, utilizei para aplicação no jogo de banheiro que aparece para vocês agora e que muitos me perguntaram que flor eu utilizei. A segunda e a terceira eu utilizei o fio Duna, sendo que a segunda, com 8 pétalas também, eu utilizei para aplicação neste jogo de banheiro que aparece para vocês, mesmo modelo do primeiro, porém com 2 peças. A terceira também com o fio Duna, porém com 6 pétalas. Ao invés de você iniciar o anel mágico com 24 pontos altos, inicie com 18 e o restante é a mesma sequência. Eu utilizei esta com o fio Duna e 6 pétalas neste jogo de cozinha que aparece para vocês agora. Essas 3 que eu acabei de demonstrar para vocês, tanto as folhas como o bordado, você encontra aqui no meu canal. E eu vou deixar o link na descrição dessa videoaula, ok? Já com o Barroco Multicolor Premium, é a primeira vez que eu faço e fiquei simplesmente apaixonada. Ela fica medindo 15 centímetros e é super linda para você utilizar nos seus tapetes. Ao invés da folhinha sair na mesma direção das pétalas, eu fiz com que ela ficasse no meio delas, dando maior destaque. Então, agora eu vou ensinar a vocês como fazer com que a folhinha fique entre as 2 pétalas. Vamos lá? E eu vou demonstrar para vocês com a flor que eu fiz utilizando o fio Duna Multicolor. Então, terminada a última pétala, finalize com um ponto baixíssimo. Alongo o fio entre meias pétalas, introduza a agulha e leve o fio para trás. Faça 3 correntinhas, 1, 2, 3. No meio da pétala, nós temos 4 pontos altos do lado de cá e 4 do lado de cá. Nós vamos fazer bem no meio dela um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Novamente, no meio da pétala, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. No meio da pétala, um ponto baixo. E assim você vai trabalhar até completar
8 argolinhas de 6 correntinhas. Completada a 8ª alcinha, ao invés de finalizarmos na primeira correntinha desta alcinha com 3 correntinhas, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Cortamos o fio e arrematamos. Eu vou fazer o meu arremate e já volto com vocês. Finalizado o arremate, já estou com o fio Duna Multicolor verde preso à agulha. Então, na primeira alcinha, qualquer uma delas, tá? Introduza a agulha e faça um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio e 5 pontos altos. Só vou posicionar aqui no início. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 correntinhas e vamos formar o picô. E mais uma sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha e finaliza com um ponto baixo. Temos assim a primeira folhinha. E você vai fazer essa sequência nas 8 argolinhas. Então, na próxima, inicia com ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 correntinhas e forma o picô. E mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, finaliza com um ponto baixo. Agora, complete esta mesma sequência nas 6 argolinhas restantes. Completada a 8ª pétala, finalize com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Alonga o fio, leve-o para trás. E vamos fazer as argolinhas que vão dar sustentação à base quadrada para você utilizar em seus trabalhos, ou redonda, se você preferir. Então, uma correntinha, que faz a vez do ponto baixo, e mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos prender neste vezinho entre uma folhinha e outra, fazendo um ponto baixo. E 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E prende entre uma folhinha e outra com um ponto baixo. E assim você vai trabalhar até completar 8 alcinhas de 6 correntinhas cada, prendendo a última alcinha na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Dentro da primeira alcinha, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Eu vou fazer a base quadrada com vocês, ok? Então, faça mais 2 pontos altos. 1, 2. 1, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. Na próxima alcinha, faremos um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2,
e 3. 1, 2 correntinhas, laço o fio, na próxima alcinha, um leque composto por 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E assim você vai trabalhar intercalando leques com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, até termos um total de 4 leques com 4 bloquinhos. Ao final desta carreira, encerre com um ponto baixíssimo, corta o fio e arremata. Ficando assim a flor Mona Lisa com 8 folhinhas e a base quadrada, ok? Assim encerra esta videoaula feita com todo carinho para vocês. Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Dúvidas, por favor, deixe nos comentários que terei o maior prazer em ajudá-los. Todas as cores utilizadas nessas flores, assim como nos trabalhos que citei como exemplos, estão na descrição desta videoaula. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima videoaula. Beijo carinhoso, tchau, tchau!